Estamos de volta. Confira agora com Thales Mendes as principais notícias de segurança pública de Montes Claros e região. Um acidente ocorrido na BR-251 em Francisco Sá deixou 2 homens feridos e um terceiro, de 59 anos, veio a óbito, depois que uma carreta tombou e a sua carga caiu em cima do carro no qual os homens viajavam. Os feridos são um passageiro e um motorista do carro de passeio, que ficaram presos às ferragens e foram levados pelo SAMU para um hospital. O trânsito ficou em meia pista até a madrugada de domingo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o condutor da carreta disse que a mangueira de ar se rompeu, o veículo perdeu os freios e acabou tombando na Serra de Francisco Sá. O motorista não teve ferimentos. Ainda de acordo com os militares, a carreta transportava caixas com amido de milho. O passageiro que morreu viajava no banco traseiro do carro. Para conseguir retirar as 2 outras vítimas do automóvel, foi preciso fazer corte e rebatimento do teto. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e liberou o corpo para uma funerária. Em Manga, a Polícia Militar de Meio Ambiente apreendeu 242 papagaios e 6 araras em um carro na BR-135. As aves consideradas ameaçadas de extinção estavam dentro de caixas de plástico e papelão no porta-malas do veículo. Um homem de 55 anos que dirigia o automóvel foi multado em mais de R$2.600.000 por crime ambiental. O sargento Ivo Gonçalves, da Polícia Militar, explica que os militares faziam uma fiscalização de combate à caça ilegal junto com a Polícia Militar Rodoviária, quando suspeitaram de um carro que seguia em alta velocidade pela rodovia. Durante a abordagem, o motorista estava nervoso e inquieto. Foram feitas buscas no automóvel e encontrado as aves no porta-malas. Após ser abordado, um motorista contou que seguia da Bahia para Janaúba. Ele disse que receberia R$500 para entregar as aves em um posto de combustíveis. Em Janaúba. Porém, o indivíduo já esteve envolvido em uma ocorrência desse mesmo tipo em 2018 em Espinosa, inclusive com autuação de mais de R$1 milhão. De acordo com a PM, o envolvido não soube dar informações que permitisse identificar o homem que supostamente pagou pelo transporte e nem o que receberia as aves. Após ser preso, o homem foi liberado depois de assinar um termo circunstanciado de ocorrência para se apresentar à justiça. Ele recebeu autuações por crimes ambientais e o carro dele foi removido a um pátio. Os papagaios e araras foram levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres em Montes Claros, onde foram avaliados por especialistas. Na zona rural de Verdelândia, a Polícia Militar apreendeu 89 galos e prendeu 16 pessoas que estavam em uma rinha neste domingo. A Polícia Militar acredita que mais de 60 pessoas estavam no lugar, já que havia 35 carros e 25 motos estacionadas. Porém, no momento da abordagem, várias pessoas fugiram para uma área de mata, não sendo localizados. De acordo com os militares, o lugar contava com uma estrutura composta por 3 arenas e 88 compartimentos onde os animais eram colocados. 2 pessoas ficavam na porta para vigiar a chegada da polícia. O sítio fica a 8 quilômetros da cidade. No sítio, os policiais ainda apreenderam uma lista com os confrontos que iriam acontecer, uma balança para pesar os animais e R$118. O material e os conduzidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Janaúba. A maioria dos animais apresentavam ferimentos graves e 5 morreram durante o transporte para Janaúba. E 2 incêndios foram registrados em Montes Claros ontem. O primeiro atingiu a região da Serra do Sapucaia e o outro, o Parque Guimarães Rosa. Acompanhe. 2 incêndios atingiram a região da Serra do Sapucaia e do Parque Guimarães Rosa em Montes Claros nesse domingo. 20 militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para o combate às chamas. As causas iniciais do fogo ainda são desconhecidas. De acordo com a informação do tenente Michel Igor Maia Cruz, foi preciso acionar bombeiros que estavam de folga para fazer os trabalhos de combate. O tenente explica que nesta época do ano, de maior ocorrência de incêndios florestais, muitas vezes é necessário acionar os militares que não estariam de plantão. Isso ocorre em outros períodos de forma esporádica, em casos de resgate de vítimas de afogamento, por exemplo. As equipes só saem do local quando o incêndio está controlado ou quando não temos a segurança necessária para desenvolver os trabalhos.
Uma equipe com 10 militares foi para a Serra do Sapucaia. Posteriormente, foi necessário enviar mais 5 bombeiros. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o incêndio no Parque Guimarães Rosa por volta das 13 horas. 6 militares trabalham no local. Amanda Sampaio mostra agora como ficam as temperaturas em toda a região sudeste neste início de semana. O sol forte volta a predominar em praticamente toda a região sudeste do país nesta segunda-feira. Dia de sol forte e tempo firme em todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e em grande parte do estado de Minas Gerais. O sol vai aparecer entre muitas nuvens apenas sobre áreas do Vale do Jequitinhonha e em grande parte do estado do Espírito Santo, inclusive na região de Vitória, devido à recente passagem de uma frente fria. Apenas áreas do extremo leste mineiro, que fazem divisa com o sul do estado da Bahia, é que devem ter chuva, que deve acontecer apenas de forma passageira. A mínima prevista em São Paulo é de 18, máxima de 33 graus, e no Rio mínima de 17 e a máxima sobe e chega aos 35 graus. A temperatura mínima prevista é de 16 graus e a máxima de 34 graus. O dia deve ser de sol forte e não há previsão de chuva. E no próximo bloco, Cruzeiro e Atlético perdem mais uma na rodada do Campeonato Brasileiro. Não saia daí.